Olá aos amigos e amigas que estão nos acompanhando no estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. É com muita alegria que, através das redes sociais, nós podemos levar até você o estudo dessa grandiosa obra e tarefa do nobre codificador Allan Kardec. Dando seguimento, hoje estudaremos a Revista Espírita do mês de abril de 1858. Ali Kardec vai nos trazer 6 itens, 6 artigos, que nós vamos apresentar a você, os artigos período psicológico, o espiritismo entre os druidas, evocações de espíritos na Abissínia, palestras de além-túmulo, contendo 2 comunicações, uma de Bernard Palissy e outra de Mehemet Ali, antigo Pachá do Egito, mais um artigo sobre Daniel Douglas Home, 3ª parte, onde Kardec novamente enaltece o trabalho e a mediunidade do Sr. Home, e por fim, o item variedades. A proposta é nós selecionarmos alguns itens da revista para que possamos fazer um aprofundamento doutrinário. E hoje nós gostaríamos de destacar, dentro dos 6 itens apresentados, 3 deles. O primeiro que nós gostaríamos de apresentar doutrinariamente seria o primeiro, período psicológico. Ali, logo no início, Allan Kardec fará um comentário a respeito das manifestações espirituais que precederam o surgimento do Espiritismo. Nós sabemos que houve uma manifestação massiva, organizada pela espiritualidade superior, para que as manifestações espirituais que sempre estiveram presentes na Terra, mas naquela oportunidade, pudessem acontecer de forma massiva nos 4 cantos do mundo para chamar a atenção da humanidade para a sua essência espiritual, para tirá-la das trevas, da ignorância e dos preconceitos, conforme consta do artigo que estamos comentando. E é muito curioso, porque Kardec comenta que os tempos são chegados, portanto, era o momento dessa manifestação superior e coordenada, a fim de que, a partir dela, pudesse surgir o Espiritismo. Mas Allan Kardec recebe uma carta de um assinante, do Sr. Georges, inclusive ele é citado na revista de janeiro de 1858 como uma conversão, alguém que era materialista e se converteu ao Espiritismo. E este assinante manda uma carta a Kardec e desenvolve um raciocínio muito interessante e coerente, que Allan Kardec vai adotar, tanto que reproduz a carta na Revista Espírita, onde o referido assinante comenta algo muito importante. Ele diz que antes das manifestações espirituais que deram origem ao Espiritismo, porque despertou a atenção do codificador, as mesas girantes e todo aquele processo que nós conhecemos, que fez com que o codificador, portanto, fizesse este intercâmbio com a espiritualidade superior e trouxesse ensinamentos valiosos que fazem parte da religião espírita. Houve, naturalmente, um caminho antes, um preparo. Nós, se pudéssemos recuar um pouco no tempo, nós poderíamos falar do Renascimento, nós poderíamos falar do Iluminismo, que foi um convite à humanidade para que ela pudesse começar a pensar, saindo das amarras da religião, da fé cega, o que era importante para que mais adiante o Espiritismo pudesse surgir, porque ele está alicerçado nesta fé lógica e racional. Mas o assinante fala que foi importante também o desenvolvimento das ciências físicas e matemáticas, que trabalham esse raciocínio lógico e exato. Essas ciências criaram o caminho para que surgisse o positivismo de Augusto Comte.
O positivismo, ele convida o indivíduo a este raciocínio, a esta observação dos fatos, né, para que não se pudesse tirar deduções de mera especulação, para que se levasse a sério essas observações e dali pudesse extrair raciocínios corretos, adequados, que não fossem fruto de uma observação rápida e, conforme dissemos, decorrente de uma especulação. De forma que o assinante, o Sr. Georges, fala que isso foi muito importante para o Espiritismo. Por quê? Porque nós sabemos que Allan Kardec era um homem de ciência. Inclusive, ele era um grande estudioso de física, de geometria e de matemática. E como cientista, ele adotava essa postura racional lógica do positivismo, para que quando surgissem as manifestações espirituais universais, massivas, Allan Kardec pudesse se utilizar, como o fez, desse método do positivismo. Tanto que ele chega a afirmar em outros textos da Revista Espírita que o Espiritismo é uma ciência positiva, porque surgiu a partir dessa observação séria, profunda dos fatos. Kardec, diante das manifestações espirituais, não começou a fazer especulações. Aliás, no início, um tanto quanto incrédulo, ele começou a pesquisar com mais seriedade as manifestações e pôde, então, a partir das observações dos fatos, ele pôde concluir e fazer deduções lógicas. E percebeu que, através das manifestações, havia respostas, pancadas. Nós sabemos que uma pancada sim, duas pancadas não. Depois o movimento da mesa, sinalizando as letras do alfabeto para formar palavras. E logo mais esse mecanismo foi se aperfeiçoando. E Kardec então pôde perceber que por detrás daquele efeito inteligente havia uma causa inteligente, que ele descobriu ser os espíritos que vinham conversar com a humanidade, fazer este intercâmbio preparado, planejado, porque era chegado a hora, como diz Kardec no texto, são chegados os tempos. A humanidade veio, o Consolador prometido chega à Terra, conforme a promessa do Cristo, para nos trazer essas informações relevantes a respeito de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o verdadeiro sentido da vida, a nossa essência espiritual. Enfim, nos trouxe um monte de ensinamentos, de diretrizes, de lições, para que nós pudéssemos ajustar os nossos conceitos, a nossa vida, a este padrão superior que o Cristo já havia trazido. Então, o assinante, ele registra dessa importância de primeiro ter vindo essas ciências exatas, que abriu campo para o positivismo, para que, sob a influência do positivismo, essas manifestações espirituais pudessem ser analisadas com todo este cuidado, com toda esta seriedade, sem nenhuma pressa e com responsabilidade. E foi exatamente o que, antes de se tornar Kardec, adotar o pseudônimo, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio fez. E no final do artigo, eles vão mencionar que estávamos inaugurando com essas manifestações espirituais massivas e com a chegada do Espiritismo à Terra, este período psicológico, porque era um novo foco ou um novo enfoque, agora mais de ordem moral. Por isso, o período psicológico, porque a psicologia estuda o comportamento humano, a relação do indivíduo com a sociedade, o estudo das emoções, portanto, nos remete mais a essas questões morais da vida. Então, neste artigo é adotado este período psicológico para marcar a chegada do Espiritismo, abrindo esta nova fase, esta nova era da humanidade, com este foco mais moral, porque sabemos que houve muitos avanços no campo da ciência, mas era necessário haver avanços também no campo do sentimento. E o Espiritismo, então, pôde fazer esta aliança entre a ciência, a razão, né, e o sentimento, a moralidade, deixando para nós lições valiosas para a nossa caminhada, para os nossos passos evolutivos aqui na Terra. Então, este é o artigo Período Psicológico. Depois, Kardec vai abordar um item que eu acho bastante interessante, que é o espiritismo entre os druidas.
Os druidas eram indivíduos mais esclarecidos do que a média, eram pessoas que prestavam aconselhamento e davam orientações e ensinos para a sociedade celta. Nós sabemos que a sociedade celta era composta por alguns povos, os gauleses, os belgas, os gálatas, e ali havia esses druidas que se destacavam por essa capacidade intelectual. Aliás, uma curiosidade, nós sabemos que o professor Hippolyte Léon Denisard de Rivaio adota o pseudônimo Allan Kardec, que era uma referência ao nome que ele tinha quando esteve reencarnado justamente entre os druidas. E Allan Kardec então traz um trecho onde ele destaca as similaridades que há entre o espiritismo e aquilo que os druidas acreditavam. Então ele apresenta algumas afinidades de ideias, alguns pontos comuns. E Kardec vai destacar bastante a questão da reencarnação. E ele menciona que os druidas, eles acreditavam que o espírito vai se depurando através das sucessivas vidas. Tanto que neste artigo ele chega a destacar e fazer uma espécie de um quadro onde ele coloca a escala evolutiva espírita e a escala evolutiva dos druidas, para mostrar que havia esta ideia da reencarnação presente. A questão do Deus universal, que ele apresenta, mas que depois os druidas fizeram algumas alterações. Mas é interessante que nesse texto, Kardec, num dado momento, ele vai mencionar que essas verdades, essas leis divinas, sempre estiveram presentes na humanidade, normalmente de forma fragmentada, distribuída entre alguns povos, culturas e religiões. E coube ao Espiritismo esta unidade de princípios. A missão do Espiritismo era coordenar, juntar esses fragmentos de verdade que espíritos missionários trouxeram ao longo da história da Terra, para que pudesse, numa única religião, portanto, numa unidade de princípios, trazer para nós esse conjunto de informações superiores, agora coordenadas, organizadas, com linhas de raciocínio, conforme nós encontramos no Espiritismo. Então, nós vamos observar isso muito facilmente nos 5 pontos fundamentais do Espiritismo: o Deus único, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. O Espiritismo não criou isto, não é algo novo para a humanidade. Nós vamos encontrar, desde tempos recuados, essas ideias presentes em culturas, em povos, em religiões. Nós vamos pegar, e Kardec enfatiza muito neste artigo, por exemplo, a questão da reencarnação. Mas o Deus único nós encontramos no judaísmo, nós vamos encontrar no cristianismo, a comunicabilidade dos espíritos, o intercâmbio com a espiritualidade, nós vamos encontrar também no Antigo Testamento, aquela passagem do rei Saul, evocando o amigo Samuel, só para darmos aqui um exemplo. Mas Kardec insiste muito na temática da reencarnação, dada a importância do conhecimento da reencarnação. E ele vai nos falar que isso já estava presente no passado. E, de fato, nós vamos encontrar nos egípcios a metempsicose, ainda que seja uma ideia distorcida da reencarnação, que o Espiritismo não adota, porque pressupõe que os espíritos, quando erram, regridem, voltam a nascer de novo nos animais, e algumas linhas mais rigorosas, ele voltaria até nos vegetais, mas já é a ideia das múltiplas vidas. Claro que a palavra reencarnação, ela surgiu com o Espiritismo, mas a ideia das múltiplas vidas nós vamos encontrar esparsos nos egípcios, nós vamos encontrar no hinduísmo, a religião a mais antiga das religiões, nós vamos encontrar no budismo, nós vamos encontrar no judaísmo, com o nome Gilgul, nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus, portanto no cristianismo, diversas passagens.
aquela passagem de Nicodemos, é necessário nascer de novo, em que pese algumas religiões darem interpretações próprias, mas para nós ali está clara a ideia da reencarnação. Quando ele diz que Elias já veio, porque esperava ser aquele que seria o anunciador, o preparador de caminhos do Messias, que é o Cristo, e os discípulos questionam, e ele diz que, na verdade, Elias já veio, mas eles não reconheceram, e lá está textualmente que os discípulos compreenderam, então, que o Cristo se referia a João Batista, portanto, a João Batista, a reencarnação de Elias. Mas o Espiritismo agrupou esses pontos fundamentais e trouxe também a moral cristã, porque nós estamos alicerçados na vivência das virtudes preconizadas por Jesus, tendo o amor como a virtude mãe, e do amor se desdobrando perdão, tolerância, gratidão, paciência, enfim, todas as virtudes. Então, um artigo bem interessante por conta dessa comparação entre o pensamento espírita e dos druidas, destacando esta questão da reencarnação. Indicamos um bom estudo para você que nos acompanha numa obra do nosso querido Divaldo Pereira Franco, Dias Gloriosos. Há um capítulo onde a benfeitora Joana escreve sobre essa questão, um ligeiro estudo sobre a reencarnação, onde ela faz todo este apanhado histórico. Então, há muitas pessoas que acusam o Espiritismo de ter criado reencarnação, ter criado a mediunidade e ter criado tantos e tantos pontos, quando, na verdade, numa análise mais séria, este olhar direcionado ao passado, à história, nós vamos encontrar, então, esses fragmentos que vinham preparando a humanidade, é claro, para este contato, para este estudo dessas leis divinas que regem a nossa vida, quer nós acreditemos ou não. Então, vemos essa faceta muito bonita do Espiritismo, né? Comunidade de princípios, partindo de Deus, porque o Espiritismo é de origem divina, coordenada pelo Cristo, o Espírito de verdade, e esses fragmentos vieram, então, agora, iniciando através daquelas manifestações espirituais massivas que nós mencionamos no artigo anterior, período psicológico, e agora Kardec começa a dialogar com a espiritualidade superior e ouvindo deles a respeito dessas leis divinas, e ele vai compondo então o Espiritismo através das suas obras básicas, o chamado Pentateuco de Kardec, e a Revista Espírita entra como sendo este contexto do Pentateuco de Kardec, o laboratório onde ele aprimorava temas e textos, ou sondando a opinião dos homens e dos espíritos. Então, é algo muito bonito de ver este lado do Espiritismo. E um outro artigo, o último que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, esse também para aqueles que gostam das pluralidades dos mundos habitados, que conforme falamos há pouco, é um dos pontos fundamentais do Espiritismo. É uma das poucas religiões, se não a única, que trata assim, com profundidade dessa temática. Já até abordamos em estudo anterior a respeito dessa questão do avanço da ciência, das bilhões de galáxias, planetas, de forma que Deus não faz nada de inútil. Não teria sentido que esses bilhões de planetas fossem destinados apenas para embelezar a paisagem do universo e não tivesse qualquer utilidade. Mas, em abril de 58, aquela palestras familiares de Além Túmulo, um dos espíritos ali é Bernard Palissy. Ele foi um célebre oleiro do século XVI e veja que interessante, ele, no século XVI, esteve reencarnado na Terra, mas como é um espírito que conquistou ao longo das reencarnações uma moralidade, um progresso, ele teve a permissão, porque lembra que nós falamos, o educandário é o universo, ele é este grande educandário da alma, onde à medida que ele vai progredindo nos mundos, ele vai galgando mundos mais elevados. E para isso nós recomendamos sempre a leitura do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dessa escalada evolutiva dos mundos, para que possamos ter esta noção de como é que funciona essa questão. Lá nós lembramos e citamos já aqueles 5 tipos de mundos que os espíritos nos apresentam: primitivos, de provas e expiações, de regeneração,
felizes e os celestes. A Terra ainda retardatária, mundo de provas e expiações, um dos planetas mais atrasados do nosso sistema. E Júpiter é, segundo os espíritos sugerem, o mais evoluído do sistema solar. É um mundo que parece já um mundo feliz. E Bernard Palissy, ele, depois de ter esta reencarnação na Terra, citada, ele teve, portanto, qualidades pessoais, porque não há privilégios na lei de Deus, é meritocracia, para poder habitar Júpiter. E ele habita Júpiter. E ele, então, de lá para cá, trouxe esta comunicação para falar um pouco de Júpiter. E é muito interessante nós podemos, através da mediunidade, ter acesso a essas informações. No meio científico, desses que estudam os astros e os planetas, há tanta curiosidade em fazer uma sonda, trazer registros de Júpiter, se há vida lá, se não há, quais as características, e através da mediunidade nós temos a oportunidade de ouvir o relato de um espírito que habita Júpiter. E ele fala para nós, e nós recomendamos para quem gosta do assunto a leitura integral. Nós, naturalmente, separamos aqui alguns pontos, porque o tempo não nos permite abordar tudo, aquilo que nos chamou a atenção. Dividimos aqui em 3 pontos. Ele fala do estado físico de Júpiter. E aí ele vai falar da temperatura, que é sempre igual e suave. Uma questão interessante, ele diz que lá em Júpiter há uma luz espiritual permanente, porque o planeta está mais distante do Sol, conforme nós sabemos. A luz do Sol chegaria muito tímida, muito fraca lá. Mas eles dizem que a luz do Sol, lá, para esses fins de claridade, tem pouca utilidade, porque lá há uma luz espiritual que envolve o planeta. E eles também vão falar, Bernard Palissy, que lá há água, mas num estado mais etéreo. Aí ele vai falar um pouco do estado físico dos habitantes de Júpiter. Também é algo muito interessante. Eles vão falar uma dúvida que há: como é o corpo? Claro que o corpo ele é sempre apropriado ao meio. Se lá existem, eventualmente, condições climáticas e de vida diferentes da Terra, o corpo lá é compatível. E eles falam que o corpo lá segue a conformação, a forma humana, que, aliás, predomina em nosso sistema solar. Porque muitas vezes vemos filmes de ficção onde nos apresentam esses habitantes de outros planetas como seres com formas aberrantes, totalmente diferentes da nossa, uma aberração. E lá ele diz que não, que a forma prevalece, a cabeça, as pernas, enfim, essa estrutura nossa, o tronco, etc. E só que eles são mais altos do que nós. Essa é uma informação que eles trazem. Eles falam outra questão muito interessante da alimentação, que lá eles seguem uma alimentação vegetal, porque lá os habitantes são protetores dos animais, que existem lá também, os animais que são superiores aos nossos animais aqui da Terra. Fala que a vida lá, quando eles estão reencarnados, porque lá ainda é a matéria, tanto que ele chega a falar que há diferença de sexo lá, sugerindo, não sabendo se o masculino ou feminino, conforme é aqui na Terra, provavelmente sim, mas ele fala que há diferença de sexo, porque ele ainda há matéria. É um mundo material, embora muito mais sutil, porque moralmente muito mais avançado que o nosso. E a vida do espírito, quando reencarna lá, dura em média 5 séculos. Portanto, em média, 6 a 7 vezes mais longa do que a nossa vida física aqui na Terra. Claro, favorecido porque lá não há guerra, não há doença. Interessante eles falarem lá que a segunda vista, ou a vidência, é um estado permanente. Quando o espírito reencarna lá, ele mantém este contato permanente com a espiritualidade, enxerga os espíritos, há um intercâmbio mais intenso, mais consciente com os espíritos, e por isso, algo curioso, um dos nossos maiores medos aqui na Terra é o da morte. E lá eles não têm nenhum temor da morte, porque sabem que são espíritos imortais e que a vida segue após aquela vivência material. E como há esta segunda vista permanente, eles têm, portanto, esta plena convicção da própria imortalidade. Uma outra questão aqui, o terceiro ponto, para falarmos do estado moral do planeta.
eles dizem que lá há diferenças evolutivas, mas todos que habitam são espíritos bons, são espíritos superiores, conforme aquela escala espírita que nós já estudamos, são espíritos superiores. E para comparar com a Terra, né, só para mostrar a nossa pequenez, eles falam que o homem mais evoluído da Terra, naquela, né, se teria condições de ir para Júpiter, ele diz que até poderia ir, mas a distância é muito grande, que nós nos assemelharíamos para ele, que os macacos se assemelham para nós aqui. Então vejamos o quanto ainda a gente tem que evoluir. Claro que o progresso é infinito, as oportunidades são infinitas, nós estamos progredindo, né? Então, a gente percebe que lá são espíritos superiores que habitam aquele planeta. Por isso não há guerra, não há fome. Embora haja desigualdades sociais ainda, pela a desigualdade de aptidões, embora sejam espíritos superiores, mas aquele que tem mais atende aquele que tem menos. Então não há o supérfluo lá, não há aqueles que têm aptidões maiores, não tem essa ganância aqui da Terra de amontoar e de ter em detrimento do próximo. Lá aqueles que têm mais estão sempre oferecendo para aqueles que têm menos. E eles lá sabem viver com o necessário, não necessitam do supérfluo. Então aqui para a gente perceber a diferença de um mundo de provas e expiações, que está transitando para ser de regeneração, e o quanto nós vamos ter que caminhar neste mundo de regeneração, que aliás no Evangelho segundo o Espiritismo diz que é um mundo transitório para um mundo feliz. Então aqui para a gente ter assim uma comparação, para ver o que nos falta conquistar no campo da moralidade principalmente, para que daqui a alguns milênios possamos atingir esse estado ou esta categoria, né, de espíritos superiores que nos permitam habitar um mundo superior, um mundo feliz, como é Júpiter. Então aqui é interessante, e algo assim que eu destaco nesse encerramento de estudo, perguntado se lá há religiões e templos. Eles dizem que não há religiões, não há templos, que o único templo é o coração do homem, porque todos adoram a um só Deus, e que o único culto que eles têm lá é a prática do bem. Olha que interessante, né? Claro que aqui na Terra, ainda pelos nossos limites espirituais, às vezes precisamos destes cultos exteriores, dos templos, das imagens, para o exercício da nossa fé, para a crença em Deus, para estabelecer essa relação com Deus. O Espiritismo, para nós, representa um avanço no pensamento religioso, porque já não temos necessidade mais desse culto exterior, da adoração de imagens. O Espiritismo já nos convida a esta conexão direta com a divindade, embora aqui tenhamos ainda os templos religiosos, porque nós necessitamos de um espaço ainda religioso, embora o divino esteja presente em tudo e em todos, o Espiritismo nos ensina a importância desses espaços religiosos nesse momento da nossa evolução, como um local de encontro, como um local de exercício da nossa espiritualidade, um local de estudo dessas questões doutrinárias e religiosas que são tão importantes, né? Mas lá em Júpiter já não há, nós estamos caminhando. Então é como se o Espiritismo já estivesse nos preparando, dando passos iniciais, porque nós vamos nos desapegando dessas desnecessidades exteriores para estabelecer esta vinculação com Deus. Respeitamos profundamente aquelas religiões que ainda estabelecem estes cultos exteriores, essa adoração a imagens. Temos um profundo respeito a todas as religiões. Aqui não é em tom de desdém nenhum, mas é apenas comparando com a religião espírita e de acordo com essa informação que os espíritos nos trazem de Júpiter, porque nós não damos um salto brusco dos apegos exteriores para esta conexão com Deus para um local onde não há templo, não há religião. Todos acreditam num só Deus e o culto deles é a prática do bem e o templo está no coração de cada um. Então a gente percebe a grandeza do Espiritismo já nesse caminho inicial, nesse preparo para a gente ir se desvinculando dessas questões exteriores, desenvolvendo o nosso potencial anímico, encontrando Deus dentro de nós, para que esta conexão se dê de forma direta. E vamos desenvolvendo, portanto, essas habilidades para logo mais no futuro, na evolução. Nós vamos, portanto, nem sequer como Júpiter, precisar de templos e religiões. Mas até lá, naturalmente que ainda vai um tempo muito imenso,
um tempo enorme, porque ainda o templo religioso e a religião exercem para nós um papel muito importante e significativo no nosso processo evolutivo. E Bernard Palissy, para encerrar, fala que essa descrição de Júpiter é uma forma de estimular o nosso progresso, porque quando a gente ouve falar das coisas boas que existem naquele planeta mais evoluído, dos espíritos superiores que lá habitam, é para nós um convite para o nosso melhoramento moral e espiritual, almejando e agindo como homens de bem, já idealizando mais adiante, bem mais adiante, diminuir a fome aqui na Terra, diminuir as guerras, diminuir o egoísmo, estabelecer esta conexão direta com Deus. E isto vai cada vez mais se ampliando, até um momento que a Terra, num futuro distante, poderá se tornar um mundo feliz, como é Júpiter. E para isso depende do nosso progresso. Então, um convite para que a gente saiba de como é um mundo superior e nos esforcemos desde já pelo nosso progresso intelecto-moral. Então, essas eram as matérias, os artigos que nós gostaríamos de destacar da Revista Espírita de abril de 1858 e contamos com você no próximo estudo, onde iremos dar seguimento ao estudo dessa obra grandiosa de Allan Kardec. Muito obrigado e que Jesus continue conosco.